E aí, pessoal, começando mais uma edição do Vem Aí, o podcast da NVIDIA. Aqui a gente está falando para você sobre todas as novas tecnologias e como utilizar isso e trazer isso como benefício para a sua empresa. Já falamos sobre vários temas, já falamos sobre LLM e hoje a gente vai falar sobre um programa da NVIDIA voltado para startups, que é o programa Inception. Mas antes disso, deixa eu apresentar meus convidados, né? Tem aqui ao meu lado o Carlos Daniel Bulgarelli Anses, que é esse nome gigante, mas todo mundo no mercado conhece ele como CDBA, ou para facilitar mais ainda CD. Prazer ter você aqui com a gente, CD. Obrigado pela oportunidade. Beleza, o CD ele é CEO e co-founder da Omnicog, a gente já vai falar mais sobre a empresa daqui a pouco, sobre o que eles fazem. E aqui ao meu lado também tem o Gilmar Silva, que é gerente de relacionamento com desenvolvedores da América Latina da NVIDIA. Gilmar, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, prazer estar aqui. E remotamente, João Sobreira, founder da Advolve. João, prazer ter você com a gente também. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Desculpa aí estar remoto, mas eu falei, estou ilhado aqui no Sul. E obrigado aí por terem organizado tudo para participar, mesmo com essa situação aí. Bom, pessoal, como eu falei, hoje a gente vai falar do programa Inception, é um programa da NVIDIA voltado para startups. Então, se você tem uma startup aí do outro lado, é legal você ficar de olho aqui nesse episódio, porque a gente vai falar de como que a NVIDIA pode apoiar o seu negócio aí com várias iniciativas, né? Esse programa já tem mais de 18 mil startups no mundo todo, 720 só na América Latina. Ele ajuda as empresas, né, a utilizarem da melhor forma possível as tecnologias da NVIDIA. E a NVIDIA, como vocês sabem, tem um cardápio de soluções aí absurda. Hoje a gente vai falar de algumas delas, mas o mais importante é que alguma dessas soluções certamente vai trazer benefício para que você tenha mais resultado aí na sua empresa. Para a gente poder exemplificar isso, né, falando aqui com o CD, Omnicog, como que a NVIDIA ajuda vocês a gerar mais negócio? A NVIDIA nos ajudou em todo o ciclo de desenvolvimento da nossa solução. Ela nos apoiou tecnicamente, ela nos apoiou em créditos para a nuvem, ela nos apoia em treinamento, ela nos apoia também em aquisição de dispositivos para a nossa solução rodar de maneira adequada. E ela é muito importante até hoje, até pela inserção do ecossistema com os desenvolvedores da NVIDIA e a comunidade em geral. Até porque vocês trabalham muito com imagens, né? Com análise de imagens, e isso, GPUs da NVIDIA por trás, fazem toda a diferença. Isso, o nosso produto é análise de imagem. Tá? Então a NVIDIA é fundamental, a nossa solução ela é dependente das placas NVIDIA. Bom, para a gente poder trazer para a gente poder ilustrar bem, análise de imagem, de entrada de um parque, por exemplo, quantas pessoas estão entrando, quantos cachorros estão entrando, em que portaria está entrando, numa estrada, quantos carros estão passando, de onde esses carros são, enfim, várias informações nesse sentido. Várias informações, sim. Beleza, isso aí como resultado para o seu cliente, você traz vários benefícios. É adaptativo. Boa. João, conta para nós um pouquinho da Advolve. Seu background é muito de games, né? E aí isso também traz todo um mundo diferente aí para a gente poder trabalhar. O mercado de games como um todo, assim, ele é o mercado mais avançado quando se trata de aquisição digital. Então, quando você está falando de fazer marketing digital, cara, não tem nada que está mais evoluído e avançado do que o mercado de game. Porque em game não existe muito um produto. O produto é trazer gente. É literalmente isso. E quando a gente também está falando de um negócio que é completamente global, sem barreira, que você precisa adquirir gente de todos os jeitos, acaba que game é muito avançado no que se diz respeito à aquisição digital. E então isso de usar machine learning, tentar usar AI, modelo preditivo e por aí vai em anúncio, em ads, é uma coisa que game já faz há um certo tempo. Tanto que a maioria das Martechs, das EdTechs, elas vêm de caras que trabalharam em algum momento na indústria de gaming, assim. Então, sempre fui próximo da NVIDIA, seja por causa do background aí de games, mas, cara, a Advolve ela só se tornou possível, o que a gente está fazendo aqui, a gente está automatizando toda a cadeia de marketing digital, né, de anúncios online, usando AI e Machine Learning. Então, a gente treina modelos tailor-made, que fazem desde a criação da imagem, então do criativo ali da peça, até a veiculação disso em todas as plataformas, 100% data-driven usando AI e Machine Learning. E eu acho que a gente está no Inception há um certo tempo já, cara, o Inception, o programa, ajuda a gente em várias frentes, assim, acho que desde fazer negócios, uma coisa, sei lá, eu vi um desenvolvedor que eu precisava de um contato e esse cara, tava falando com o Jomar, esse cara tinha feito alguma coisa com a NVIDIA como Universe, né, que é um lugar que tem várias APIs, falei, cara, Jomar, preciso falar com esse cara, Jomar já foi atrás do cara da NVIDIA que fez, um cara da China, então assim, eu acho que também, no geral, assim, a gente é ajudado em várias linhas, assim. Bom, então se pegar seu exemplo assim, né, se você tem hoje uma empresa que tem um designer que fica ali fazendo variações do mesmo tema para poder fazer várias versões de um ad, você automatiza isso, faz a coisa acontecer da melhor maneira utilizando tecnologia NVIDIA. E aí, Jomar, isso que ele falou, acho que é muito legal também, né? Trabalhar a comunidade. Acho que a comunidade do Inception ajuda bastante, assim, quem está ali dentro.
É fundamental, né? A gente apoia as startups para fazer o melhor uso possível das nossas tecnologias, das GPUs. Hoje, quem trabalha com IA, com machine learning, já usa as GPUs. A nossa preocupação é usar da melhor forma possível, e isso significa software otimizado, significa adotar os SDKs da NVIDIA. Então, acho que o principal asset que a gente tem no Inception para as startups é acesso a conhecimento, para que os desenvolvedores consigam se sentir confortáveis no uso da tecnologia e explorar a tecnologia da melhor forma possível, né? O Levi, que trabalha junto com o CD na Omnicog, é um exemplo disso. Nunca esqueça a primeira reunião que a gente teve, eu apresentei um framework de visão computacional para eles, e o CTO que estava junto com a gente falou, pessoal, a gente estava desenvolvendo isso dentro de casa, vamos parar, vamos adotar o da Tá pronto, NVIDIA. né? Tá pronto. É. O Levi, que era um desenvolvedor-chefe dessa história, ficou absolutamente contrariado na hora. Teve até uma discussão, né? Não sei se é isso, a gente fala isso depois, tal. Ele ficou chateado. Hoje é o cara que mais entende de uma das tecnologias da NVIDIA, chamada Tensor RT. É absurdo o uso que eles fazem dessa tecnologia, a escalabilidade que eles conseguem ter, e isso através de conhecimento. Então, a gente abre essa porta de conhecimento e esse network de conhecimento dentro da NVIDIA, né? A gente tem um apoio também com créditos de cloud, que é a forma mais rápida e fácil de qualquer startup da América Latina, em poucos minutos, estar acessando uma GPU na nuvem e poder usar isso. A gente é agnóstico onde essa GPU está, a nossa preocupação é, de fato, fazer o melhor uso das GPUs. E acontece muito dentro do Inception, a gente fazer matchmaking entre as startups. É muito comum, como eu converso com as startups o tempo todo, é muito comum a startup chegar e falar, putz, eu estou precisando de uma solução que é assim e assado e eu não sei por onde eu começo a desenvolver. Quer desenvolver, eu te ajudo. Aqui do lado. Agora, se você quiser falar com o cara aqui do lado, ele já tem pronto. E tem saído uns projetos muito interessantes dessa junção entre as próprias startups dentro do programa. Essa pergunta deveria ser a última a ser feita, mas eu vou fazer agora de uma vez. O pessoal deve estar pensando, né? Como é que eu chamo a atenção da NVIDIA para fazer parte desse grupo aí? É super simples. nvidia.com/startups. Tem todos os benefícios do programa lá. Se a sua startup tem menos de 10 anos, tem mais do que 2 pessoas e tem um site, é só se inscrever lá, explicar para a gente nos formulários como é que você trabalha com inteligência artificial, com aceleração de GPU, e aí a aprovação é super tranquila e vem fazer parte dessa comunidade enorme que a gente tem. Boa. CD, como é que você preencheu esse formulário aí para fazer parte? Conta o gabarito para o pessoal aí. Na realidade, ela é muito simples. Nós explicamos o que é a solução, com quais ferramentas que nós trabalhamos da NVIDIA e apresentar a solução. É uma coisa muito simples, é muito rápido e os benefícios são gigantescos. Foi um diferencial. E conta para o pessoal o que vocês fazem assim no Omnicog, né? Alguns casos legais assim que você já tem. Nós temos uma rodovia com 1.200 câmeras. No Sul. Isso aqui no interior de São Paulo. Interior de São Paulo, tá. Nós temos 1.200 câmeras e é feita toda a análise de tráfego. Tá? Nós temos uma outra rodovia no Rio Grande do Sul, onde nós geramos um tipo de informação que até então era inconcebível. Então, por exemplo, um carro parado entre árvores no meio de uma rodovia, nós temos condições de detecção. Tá? Então, isso significa que para o usuário, ele não precisa fazer nada. Ele só fica parado dentro do carro. Em minutos, nós detectamos o incidente, que é o carro parado, mandamos a informação para o centro de controle e o centro de controle toma uma ação. Se a câmera for 100% dedicada, nós tomamos a ação imediatamente em tempo real. O nosso sistema ele permite utilizar basicamente qualquer tipo de câmera. Desde que ela tenha uma condição ótica um pouco favorável, nós já conseguimos rodar o nosso sistema. Tá, se eu pegar, por exemplo, as estradas que a gente tem aqui em São Paulo, assim, que a cada quilômetro você tem um telefone para poder ligar para o sistema poder usar. Nesse caso aí eu nem precisaria desse telefone, né? Não precisa do telefone. Tá? A detecção é feita de maneira automatizada, não é automática. Então, o veículo parou, nós já analisamos e depois dependendo da regra de negócio do cliente, nós alertamos. João, conta para nós um pouquinho da Devolver, assim, eu acho que tem uma questão do mundo dos games que vocês trazem para o negócio de vocês, que é muito importante, né? O fato do game sempre trazer muita audiência. Como que vocês beberam dessa fonte para poder fazer com que o produto de vocês seja mais eficiente? O produto só pôde existir assim, acho por 2 coisas, né? Um foi o aumento absurdo de acesso à GPU Cloud. Eu acho que antes desse negócio tão, eu diria que acessível, assim, era realmente muito difícil você fazer, principalmente geração de imagem em escala. Obviamente tiveram melhoria nos modelos, etc. Mas eu acho que, para mim, o grande fator aqui foi, com certeza, a melhora de acessibilidade em GPU Cloud para poder rodar modelo de Machine Learning. E aí, falando sobre gaming, é o que eu estava falando, assim, o que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando ali a cultura de gaming
de usar aprendizado de máquina para poder fazer marketing, a gente está trazendo para o mercado como um todo. E aí por isso que esse negócio de acessibilidade de GPU é tão relevante, porque antes você não conseguia ter escala nesse processo. Então você não conseguia lá criar um anúncio do zero, até você conseguia, mas você não conseguia fazer isso milhares de vezes ao mesmo tempo. Então acho que é aí que está o grande diferença, né? E aqui na Devolve a gente atende grandes marcas, então desde segmento de educação aí, a app de delivery, e a gente faz o processo inteiro, que nem eu falei, desde criar o criativo, a campanha, os textos, veicular isso nas plataformas, tem uma parte que chama bidding, que é o leilão em tempo real dos anúncios ali, atribuição também, para entender o que deu certo, o que não deu. Então meio que é uma ferramenta end-to-end, onde a empresa consegue concentrar toda a sua operação ali de marketing de performance em um lugar só. Hoje, em média, uma grande empresa ela usa no seu stack de marketing digital 91 ferramentas diferentes. Então, cara, é impossível você conseguir fazer esse negócio rodar de forma eficiente. Então, meio que a gente está concentrando tudo em um lugar só, assim. A gente está vendo aqui duas soluções completamente diferentes para mercados diferentes, né, Gilmar? Mas no final das contas, assim, o que une tudo é o poder de processamento. Sem poder de processamento, nada disso aconteceria. Como que a NVIDIA trabalha essas possibilidades e como que a NVIDIA ouve também o mercado para poder desenvolver novas soluções? Porque o cardápio da NVIDIA é absurdo de grande. Isso é fundamental para a gente. A NVIDIA é um grande ecossistema de inovação aberta. Quando a gente olha como que a NVIDIA cresceu e ficou do tamanho que está, ponto fundamental é esse, é ter um ecossistema aberto. Então, hoje a gente tem mais de 150 SDKs, né, que são kits para desenvolvimento de software, mais de 500 bibliotecas, e cada um desses foi desenvolvido identificando uma realidade, uma necessidade de um ramo da indústria. Por exemplo, o Merlin é uma engine que a gente tem para fazer recomendação. Então, para sites de busca, hoje para chatbots e outras coisas. Site de compra, principalmente e-commerce, né? Isso já era feito pela indústria há muitos anos, mas dava um trabalho danado para as empresas montar a infraestrutura e otimizar para começar a desenvolver o projeto. Então, foi as empresas que chegaram para a gente, poxa, não tem nada que dá para simplificar ou ficar melhor essa história. A gente falou com diversos dos grandes usuários dessa tecnologia, elencamos o que eram as principais dores que eles tinham, a gente desenvolveu um SDK open source chamado Merlin. A gente foi, testou e validou com essas empresas todas e lançamos isso de forma aberta para o mercado todo utilizar. Então, imagina que esses 150 SDKs que a NVIDIA tem nasceram exatamente assim, de dores reais de grandes clientes. E é legal porque quando a gente faz isso, a gente aprende quais são as melhorias que a gente precisa ter do ponto de vista de software na nossa infraestrutura e muitas vezes quais são as melhorias que a gente precisa ter no hardware da GPU ou dos outros componentes que a NVIDIA fabrica também. Né? Então, um exemplo recente, a gente estava no meio dessa revolução toda da IA generativa, principalmente com a parceria de apoio da OpenAI. A OpenAI era uma startup do Inception. Ah, era? Era. Olha. Era uma startup do Inception. Ganhou a primeira DGX-1, que foi o primeiro servidor com 8 GPUs que a gente fabricou. O Jensen foi pessoalmente lá, tem foto na internet, entregou para eles. A gente acompanha essa jornada desde o começo e olha o que eles fizeram em cima do hardware. A gente fez uma alteração na última versão de GPUs, que a gente pegou a principal tecnologia, que chama Transformer, que estava em software, e a gente trouxe para dentro da GPU. O que significa que hoje a gente consegue ter processamento de IA generativa 30, 40 vezes mais rápido do que a geração anterior. E isso aconteceu porque a gente está ouvindo o mercado, está falando com todo mundo. Então, quando a gente cria esses SDKs, a gente normalmente entende um conjunto de necessidades que a gente precisa resolver via hardware. A gente cria arquiteturas de servidores, você não compra servidores da NVIDIA através de parceiros, mas a gente cria as arquiteturas dos servidores de acordo com cada aplicação. Então, para rodar o Omniverse, por exemplo, que é para criação de gêmeos digitais, produção 3D, o hardware tem que ter uma característica muito diferente do hardware que vai trabalhar com engine de recomendação, que precisa ler um volume de dado rápido, que precisa processar rápido. Então, a gente cria toda essa infraestrutura de tecnologia lá do software até o hardware, nós nos concentramos em evoluir as GPUs, CPUs, placas de rede, suítes, e o resto a gente entrega para o mercado todo. E é aí que a inovação vem. Né? Existe um executivo, um fundador da Sun, que ele sempre disse o seguinte: não importa o tamanho da sua empresa, lá fora é sempre maior do que aqui dentro. Então, a capacidade de uma empresa em inovar não é a capacidade dela ter gênios, é a capacidade dela enxergar a inovação onde ela está acontecendo na indústria e ir lá entender e trazer isso para dentro de casa. Esse, para mim, é o segredo da NVIDIA. Quando a gente olha hoje o ecossistema que a gente tem de software, a quantidade gigantesca de desenvolvedores em cima da tecnologia. E eu acho que uma outra coisa legal da NVIDIA também é o seguinte, é entender a necessidade do cliente
deixar isso de uma maneira que o cliente possa vir acima e fazer isso da maneira mais tranquila possível, porque vocês já organizaram toda a casa para baixo, né? Exato. Então, assim, como é que é para vocês, por exemplo, usar um sistema da NVIDIA, uma solução da NVIDIA, uma GPU, um SDK da NVIDIA e, de uma certa maneira, otimizar isso para o que vocês fazem? A solução da NVIDIA ela é incorporada dentro do nosso sistema. Tá? Então, nós temos alguns componentes para fazer inferência que estão dentro do nosso sistema, mas utilizando os componentes da NVIDIA. Uhum. Para nós foi uma diferença gigantesca. Como o Jomar comentou, no começo nós estávamos desenvolvendo a nossa e quando que olhamos o que já tinha pronto... Vamos lá, né? Não, mais fácil. Foi quase que nascer de novo como empresa e como solução. Isso eu escutei de uma VP de uma empresa que eu trabalhei no passado, né? Sem software, GPU e CPU são os aquecedores mais ineficientes que a gente já criou na face da Terra. Então, o software é o componente principal para que você possa tirar mais do hardware, né? E como você falou, a NVIDIA não tem solução pronta. A gente tem todos os componentes para as empresas montarem as soluções em cima disso. Como vocês enxergam isso, João, aí na realidade de vocês? Acho que é bem parecido, assim, também. A maioria das coisas, das ferramentas da NVIDIA estão aqui embedadas, mas, por exemplo, o João Mar deu um exemplo do Merlin. Merlin é uma coisa que a gente olha aqui para sistema de recomendação de anúncio. Então, para a gente entender se é melhor você ver um anúncio A ou B, a gente já está usando, tentando criar ali um recomendador usando Merlin, né? Assim, no fim, é meio que fine tunar o que eles estão fazendo, porque se fosse fazer do zero era praticamente inviável. E eu acho que, para mim, o principal tá nisso da eficiência, assim. Então, eu sempre falo assim, cara, mais do que a NVIDIA fazer chip, para mim ela está fazendo software que possibilita que mesmo com a placa de vídeos, vamos dizer assim, piores, assim, mais fracas, você consiga ter um desempenho absurdamente grande. Então, o próprio Jomar mesmo, ele tenta sempre ajudar para que, cara, as startups do programa usem o mínimo de capacidade possível, mesmo ele vendendo isso, né? Então, é realmente um negócio sobre o ecossistema de conseguir ser sempre o mais eficiente e rodar o melhor possível. E no nosso caso, eu acho que é bem parecido também com esse outro caso, que é a gente está gerando imagem, e quando você está gerando imagem, está usando muito de GPU. Então, aqui é o nosso principal uso para GPU é esse, normalmente. Então, quando você consegue ser minimamente mais eficiente usando software, você consegue ter uma diferença de custo muito grande. Então, acho que tá um pouquinho em todas essas coisas, assim, no fim, a maioria das coisas da NVIDIA está embedada aqui e a gente está sempre olhando e fazendo coisas novas. Então, o João Mar comentou sobre olhar para a inovação. A gente sempre tenta criar literalmente tecnologia, assim. Então tem modelos de machine learning de ads que a gente faz aqui que vão virar assim, pesquisa acadêmica que dá para ser usada em qualquer lugar do mundo. Então tá perto de um ecossistema global, assim, eu acho que é essencial para conseguir fazer esse tipo de coisa. Até trazendo, por exemplo, do CD aqui também, né, CD? A NVIDIA resolveu o problema do hardware ali, da câmera, de como que você vai fazer todo monitoramento, por exemplo, de entrada e saída de pessoas, ou de cães, ou de bicicletas no parque. Sim, voltando ao exemplo do parque. Né? Vocês, em cima disso, têm que trabalhar essa informação. Sim. E aí, como que você traz insights em cima disso? Assim, né? Ao saber, por exemplo, que mais cachorros entram numa portaria, o que você faz? Ou a bicicleta está mais entrando pelo outro, e daí? Que insights vem? Porque acaba que sobra mais tempo para esse tipo de pensamento. Sim, né? Na realidade, esse projeto ele atende diversas áreas dentro do mesmo parque. Né? Tanto na parte de marketing, quanto na parte de segurança, facilities, porque dependendo do número de pessoas que tem no parque, o nível de manutenção dos banheiros, por exemplo, é maior ou menor. Uhum. E assim como o material. Então, nós analisamos isso em tempo real e entregamos para o parque. Então, o parque tem condições de tomar uma decisão em relação àquele momento. E aí a gente está falando, por exemplo, resolvendo o problema de facilities. Por exemplo, o problema de facilities. Uhum. E, ao mesmo tempo, nós resolvemos, por exemplo, um problema de marketing. Em qual portão que entra mais bicicleta, em qual portão que entra mais pet, qual horário que tem mais homem, mais mulher, qual que é a impressão que a pessoa tem quando ela entra no parque. Se ela está feliz, se ela está triste, se ela está cansada. Então, nós geramos todas essas informações, entregamos pro parque e eles conseguem gerar insights em cima disso e vender também de uma forma diferente, é muito mais assertivo. Então, casos reais, né? Você tem um grande parque aqui em São Paulo que vocês atendem e que vocês descobriram que determinado portão, em determinado horário, entram mais pets. Então, você tem uma campanha de uma marca voltada para aquilo dentro daquele portão no horário específico. No horário específico. Né? Até então,
essa análise era feita de uma forma manual. Aham. E a assertividade não era Aí você muito imagina o alta. cara ali, né, no computador, clique na entrada, aí alguém chegou e parou ele perguntar, e aí, qual que é a entrada, onde que tá o Acabou. banheiro? Aí ele já perdeu a entrada de 10, Perdeu. né? E aí, quando que ele for no banheiro, se, por exemplo, eles entenderam que tem um número muito pequeno de pessoas naquele momento no parque, a manutenção do banheiro ela é mais lenta. Aham. Então, se o cenário é o contrário, né, o contador ele diz que tem uma quantidade X de pessoas e essa quantidade é muito maior do que isso, o banheiro vai ser afetado. Aham. A parte de marketing vai ser afetada. Então, nós geramos esse tipo de insight de maneira ampla. Porque a graça da nossa tecnologia é a adaptatividade. Então, com o mesmo cenário, nós podemos processar absolutamente tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, é um roadmap de uma pessoa estar no parque, por exemplo, tem uma pessoa que tem um problema de saúde, basta o usuário levantar, cruzar os braços, que já tem uma detecção daquele movimento e é acionado um atendimento em local em tempo real. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né, no Sim. final das contas. Assim, você tem uma determinada informação, abre espaço para você pensar uma coisa diferente Sim. e a coisa vai longe. Agora, a gente está falando do exemplo de parque, mas se eu pego o exemplo de indústria, por exemplo, como que eu posso utilizar essa mesma tecnologia para trazer benefício para uma indústria? Por exemplo, imagina uma empresa que faz embobinamento de celulose ou de papel, né? Eles têm uma demanda de qualidade muito alta. Então, se tiver alguma inconsistência enquanto está fazendo o embobinamento, isso reflete no recebimento do produto. E são bobinas gigantescas, caríssimas. Então, o que nós fazemos? Nós analisamos toda a linha de produção, né? Isso daí anda, se eu não me engano, 8 metros por segundo. Nós analisamos aquilo e entregamos a inconsistência. Então, imagina, onde que está a inconsistência nesse cenário? Nós analisamos o tempo de detecção de um problema e voltamos para a esteira, indicando onde que está o problema. O problema foi ocasionado aqui. E isso gerou uma economia de manutenção gigantesca e principalmente de qualidade. Perfeito. João, quando a gente fala do seu lado aí, né, a gente está indo e voltando aqui nos dois exemplos, mas no seu lado, assim, a gente está falando do mundo que é cookieless daqui para frente, a gente está falando de uma dificuldade cada vez maior de mapear quem está do outro lado, e aí quando eu venho com a tecnologia da NVIDIA atrelada aí ao que vocês estão fazendo, eu consigo de uma certa maneira driblar isso para eu poder ter o melhor resultado, certo? Pô, com certeza. No fim, quando a gente está falando de marketing hoje, de anúncio, tanto por regulação de dados, como é o caso aí dos cookies, então hoje o único jeito de você fazer a atribuição de uma forma mais eficiente é uma atribuição que a gente chama de probabilística. Então, basicamente, você vai usar um cálculo ali, uma estatística, você vai usar machine learning para conseguir te falar o que foi o resultado de cada campanha. Antes você fazia isso de uma forma determinística. Então, você usava os cookies, eles compartilhavam dados entre as plataformas e a gente sabia que era o Joamar que estava acessando o anúncio X, a campanha X e fazendo aquela jornada do usuário. Hoje você faz tudo isso com machine learning, então mais um uso aí de GPU e do ecossistema como um todo. E eu acho que o segundo também está muito que, como você não consegue mais ter tanta precisão determinística de quem que é o usuário ou do que está realmente sendo efetivo, você precisa ter muito mais escala. Então você precisa fazer muitos testes ao mesmo tempo e aí por base de inferência causal assim, você consegue começar a entender o que funciona, que sendo feito com humano, sendo sincero, não seria possível. Um humano não vai conseguir fazer 50 mil criativos. É impossível, assim. Podem ser muitos humanos, ainda assim vai travar. E quando a gente está falando de anúncio, principalmente de anúncio online, a gente está falando de um negócio que é real time. É o que eu falei do bidding. Pensa que a todo momento, todos os espaços de anúncio na internet, é um leilão, todas as marcas estão disputando. Então você está falando de uma necessidade de iterar e de computação extremamente alta, então você tem milésimos de segundos para tomar uma decisão se você vai comprar ou não aquele anúncio. Então, assim, meio que a máquina é todo o negócio aqui, assim, é necessário. Não, e você falou, humano seria impossível. Agora, por outro lado, poder computacional para isso também seria impossível para uma startup se a gente pensar, sei lá, 2 anos atrás. Né? E hoje, tá aí, a gente está falando de startups, né, Joamar, utilizando esse poder de processamento. Há muitos anos atrás, a startup, o primeiro... Eu não diria muitos anos, eu diria 2, 3 anos. Primeira grana que a startup... Para esse tipo de... Primeiro investimento que ela tem, ela tinha que comprar um data center, ela tinha que comprar servidor, ela tinha que apostar muito, né? Em CAPEX lá, gastar uma grana danada, né? E hoje em dia, com cloud, a gente consegue fazer isso, né? E uma coisa interessante do Inception, a gente sempre procura, o João mencionou das GPUs mais antigas, né? A gente não está preocupado em ficar empurrando GPU moderna para ninguém, não. A gente quer o contrário.
É muito comum a startup chegar e falar, eu vou pegar uma instância com uma GPU X. Eu falo, meu filho, você vai matar o que com essa GPU? Isso é um míssil nuclear. Você precisa fazer o quê? Tal coisa. Não, ó, você vai pegar essa daqui, ela vai custar 1/3 do valor, 1/4 do valor, ela vai te entregar. A gente quer que você compre a grandona, que você evolua a tua solução. Espero mas que você chegue lá. Isso Mas tem que hoje isso aqui já ser resolve. sustentável. Né? Então, esse é o ponto de vista interessante de tecnologia. Agora, uma coisa legal que vocês podem ver nos dois casos aqui, né? E isso é uma característica muito forte do Inception. Nós entramos com a tecnologia, nós entramos com a capacitação técnica, mas quem entende do negócio são eles. Essa é a grande diferença. Então, eu gosto muito de trabalhar com Inception, porque com mais de 720 startups na região, eu já vi as nossas tecnologias aplicadas a cada coisa maluca que vocês nem imaginam. Por exemplo? Putz, maluquice. O caso de visão computacional, para mim, é muito legal, é uma área que eu pessoalmente estudo já há muitos anos. Visão computacional fez com que a câmera vire um sensor universal. Quando a gente teve o mundo da internet das coisas, nós vamos conectar tudo, vai ter sensor em tudo, etc. Isso não é viável tecnicamente e economicamente. Imagina se eu tiver que usar sensor para detectar as pessoas entrando num parque. Não dá. Como que eu vou espalhar isso naquela área inteira? Então, com uma câmera, a gente consegue fazer isso usando a visão computacional e as tecnologias que a NVIDIA oferece. E aí, soluções de visão computacional tem malucas. Assim. Por exemplo, tem uma startup no sul do Brasil que eles são especializados em inspeção de couro. De couro? Couro. Então, me deu uma aula de qual que é a logística de quando o boi é abatido, como é que tira o couro, isso aqui, e até chegar dentro do curtume, como é que avalia, como é que... Enfim, eles entendem dessa história, fizeram uma solução de visão computacional que estão elevando a qualidade do produto final dos curtumes, estão aumentando a remuneração de quem vende, e estão reduzindo o custo operacional inteiro. Olha que coisa louca. Então, o curtume ganha dinheiro, o fornecedor ganha dinheiro e a operação está mais enxuta. Tem um caso no Chile de uma startup que usa visão computacional para fazer uma série de classificações e separação de salmão. E aí o cara me deu uma aula de como é que funciona o ecossistema. O Chile é o segundo maior exportador do mundo de salmão. E é uma logística bem complexa, né? Não é assim, uma empresa tem um monte de barco, são pescadores pequenininhos que vêm, tem um cara que compra e aí corta, dependendo do fileta, e aí tipo de carne A, B ou C. Era um trabalho bem complexo feito por pessoas, né? E você não conseguia ter vazão, escala e qualidade, os caras trabalham nisso. Então, assim, as aplicações que a gente tem hoje dessas tecnologias, elas são extremamente variadas. E uma coisa legal que está acontecendo no Inception, que isso eu estou adorando ver. Tem muita multinacional, grande empresa que opera na região. Tem tecnologia que já resolveu o problema deles na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Quando esses caras tentam trazer essa tecnologia para cá, ela fica inviável. Porque o equipamento custa caro, o software custa caro e o fornecedor do equipamento, que tem um monte de escritório para dar suporte para ele na Europa e na Ásia, não vai abrir uma operação aqui no Brasil para suportar uma empresa. Esses caras começaram descobrindo o Inception e começaram a vir conversar com as startups. O que acabou acontecendo? A startup bota uma solução para rodar aqui, ela custa muito menos que a solução lá de fora, e eles descobrem que ela é muito mais eficiente. E essas startups agora estão começando a ir para fora, para as matrizes das empresas. Legal. Com essas tecnologias, porque os caras estão vendo, eu consigo fazer mais com menos e é super simples de operar. Né? Então, a gente costuma brincar que se uma solução de inteligência artificial funciona na América Latina, ela provavelmente vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Sim. Porque aqui a gente tem uma série de condições sociais complicadas, a gente tem condições climáticas, o que aconteceu no Sul agora é uma prova disso, né, que muitas vezes inviabilizam tecnologia. Então, a gente tem umas diferenças regionais na região toda, que faz com que a adaptabilidade de soluções desenvolvidas aqui seja muito grande. Né? No passado, uma vez eu precisei justificar para internamente numa outra empresa que eu trabalhei, por que apoiar um projeto de iluminação inteligente aqui no Brasil, se nos Estados Unidos tinha a multinacional A, B, C ou D que tinha tecnologia para aquilo, né? Eu virei para ele e falei, tudo bem, alguma dessas aí opera com 98% de umidade, numa faixa de temperatura que vai de 2 graus a 60? Porque essa é a realidade de onde essa startup desenvolveu.
né? O cara só na reunião falou, desculpa, não preciso perguntar mais nada, está aprovado. Então, essa é a realidade do que a gente tem aqui. E está sendo muito gostoso poder ajudar essas startups. Eu adoro o que eu faço por conta disso, né? E principalmente ver essa história como eles estão se expandindo para fora do Brasil, né? E como é que essas grandes empresas descobrem o Inception, né? Eu brinco que na NVIDIA o segundo telefone que toca quando alguém tem um problema com IA é o meu. O primeiro é de alguém da área comercial da NVIDIA, então grande empresa quer fazer qualquer coisa de IA, vai entrar em contato com um deles. Olha, a gente queria uma solução para medir tamanho de fila em supermercado. Né? Só um minutinho, o segundo telefone que toca é o meu. João Marco, quais startups têm solução assim para passar? A gente faz o matchmaking, acompanha às vezes a negociação do projeto para ter certeza que a infraestrutura está certinha. E é um processo de ganha-ganha para todo mundo. Mas tem um ponto nisso que você está falando que eu acho que acontece bastante também nas empresas. As empresas, principalmente as grandes ou quem não está tão envolvido em tecnologia, ouve a buzzword, inteligência artificial. Quero usar inteligência artificial, mas falta fazer a pergunta, para quê? Que problema eu estou resolvendo? Por que eu vou usar? Eu acho que também deve ter muito disso. Telefone tocando também de empresas nesse nível aí, cara. Quero fazer alguma coisa com o IA, mas não sabe exatamente o quê. Teve uma pesquisa recente que eu me diverti vendo, Me né? diverti, Me né? diverti, porque perguntaram para diversas empresas, né? Você pretende usar IA generativa nos próximos anos? O número de respostas é 95, né? 3 perguntas depois, mas como você aplica IA generativa para o teu negócio? Não sei. Não faço a menor ideia. Então, esse é um trabalho que do lado de educação, né, que eu também faço muito aqui, não só para empresas, para C-Level, mas para desenvolvedores. Porque hoje, se você não tiver as duas coisas, que é a capacidade técnica do desenvolvedor de dominar a solução e a capacidade analítica de um gestor de entender como aplicar aquilo para um problema real, que é o que os dois fazem com maestria aqui, você não consegue desenvolver soluções que de fato vão fazer diferença no mercado. Inclusive, para quem quiser conhecer mais do que a gente tem de tecnologia, de frameworks e muito de aplicação, no nosso canal do YouTube tem uma playlist chamada Explica Aí. A gente já está na 3ª temporada dela. São videozinhos curtos, de 2, 3 minutos, em que a gente explica uma série de tecnologias, né? Um dos mais recentes é exatamente como eu começo a estudar inteligência artificial, como é que eu posso usar, mas lá tem falando de tudo, de gêmeos digitais, de processamento de linguagem natural. Então eu recomendo essa playlist, que é um jeito rápido, não só para você, que é um executivo, mas para o teu desenvolvedor olhar para aquilo e entender uma tecnologia. Então a gente gravou numa linguagem que a gente explica de forma muito tranquila. Olha, esse aqui é um framework para ciência de dados. No mundo real serve para esse tipo de coisa. E é aqui que você estuda, é aqui que você aplica. João, ouvindo tudo isso aqui que o Jomar falou, qual que é o seu grande desafio hoje? Assim, você tem todas as soluções hoje que você tem utilizado, todos os benefícios, mas a gente está falando de inovação, né? A gente está falando de desenvolvimento de novos produtos o tempo inteiro. Imagino que você deva ter um roadmap aí gigante para as suas próximas sprints aí até o ano que vem. Dá para compartilhar aí com o pessoal o que você tem de novidade ou coisas que você está pensando, falando, nossa, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso outro também. Acho que a cabeça deve borbulhar, né, em quem está trabalhando no produto. Cara, eu diria que esse talvez seja o maior desafio, tá? Como founder, como startup, cara, saber o que não fazer. No fim, ansiedade, né, também, de querer fazer tudo. Exatamente. Tem milhões e milhões de coisas possíveis, tem sempre coisa nova aparecendo, e aí tem um modelo melhor, e aí sai um chip novo que dá para fazer uma inferência que antes não dava. Então, todo dia fica surgindo. Eu acho que o principal é realmente ter bastante foco assim, na proposta de valor e meio que ser no-brainer, não mexer nisso de forma nenhuma. Eu acho que conversar muito com os clientes. E aí você falou sobre o desafio. Para mim, eu acho que tem 3 grandes desafios, né? Sobre formação de talentos. Nem sobre formação, mas achar talentos. É muito difícil conseguir achar bons engenheiros de machine learning, cientistas de dados e por aí vai, engenheiros de dados. Então, acho que esse é um ponto. Tanto que aqui, os nossos devs todos fazem, cara, a maioria dos cursos que a NVIDIA fornece aqui para o Inception, porque, assim, são muito melhores do que qualquer, eu diria que, curso que você acha, qualquer formação, porque são os caras realmente que fizeram. Então, essa é uma parte que eu acho que é super, super difícil, que a gente está falando de tecnologias, muitas vezes, super recentes, como é o caso aí de GenAI e por aí vai. Eu acho que o segundo, muito do que o Jomar falou, nossa estratégia também é muito dessa de entrar nas empresas aqui multinacionais e tentar escalar para as matrizes. Então, ir para fora do país também, eu diria que é um grande desafio, até porque a competição é outro nível, você está lidando com outro nível de sofisticação. E, cara, o terceiro desafio é muito esse que você falou, assim, quais batalhas realmente a gente deveria fazer e
talvez acertar nas batalhas que a gente resolver fazer, né? Porque no fim, além de você ter que escolher, você ainda tem que escolher certo. Eu acho que como startup, no fim, você está num infinito, tem quase que um relógio assim, né? Que no fim é o seu caixa, e esse relógio, cada dia que passa, ele vai diminuindo. E, pô, você precisa acertar para conseguir manter esse negócio rodando, assim. Eu diria que eu acho que esses são alguns dos principais desafios aí. Boa. CD, no seu caso, assim, como que é pensar produto nesse momento em que tudo está acontecendo tão rapidamente, né? Tudo. Nós temos uma frase que é quase que um mantra dentro da empresa. Otimização. É onde que nós mais atuamos. Por quê? Porque nós entendemos que com otimização da utilização do hardware, além de nós gerarmos mais insights, nós fazemos com que a tecnologia fique mais democrática e acessível. Então, o nosso mantra é otimização. Como roadmap, nós vamos ter um LLM, né, dentro do nosso sistema, para fazer pergunta de maneira natural mesmo, independente de qual área da empresa seja. São esses os principais roadmaps. Eu ia falar otimização, otimização, otimização e LLM. Boa, não, inclusive a LLM foi o tema do nosso primeiro episódio aqui, então se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, foi muito legal, assim, a gente mostrando como LLMs podem ser utilizados em diversas situações diferentes, para várias indústrias diferentes. Você sabe que essa utilização de LLM com visão computacional é um negócio disruptivo por dois motivos. Primeiro que as LLMs estão sendo integradas dentro das tecnologias de visão computacional, e basicamente o que acontece é que agora as tecnologias de IA de visão computacional, elas conseguem não só interpretar os pixels, mas o contexto em que eles estão. Isso faz uma diferença gigante na precisão final. E a segunda coisa é a capacidade das LLMs se tornarem quase como um supervisor automático do sistema de visão computacional. Ao invés de entrar lá, por exemplo, numa rodovia e descobrir quantos incidentes eu tive num determinado trecho procurando em log, eu vou perguntar para a LLM, olha, quantos incidentes ocorreram nesse trecho? Ela vai me responder 3. Me traz o vídeo dos 3. E ele consegue pegar o pedaço de vídeo exato e mostrar. Não é ficção científica, é isso que está acontecendo. Não é feitiçaria, é tecnologia, né? E o CD está sendo bem modesto aqui. Eu vi a versão mais recente do que eles estão fazendo. A capacidade da solução deles de detectar incidente em rodovia é fundamental. Então imagina o seguinte, eles conseguem detectar uma fumacinha começando num acostamento. Foda. Você entendeu? Qual que é o impacto disso? Sem tecnologia, você vai detectar a hora que aquilo virou um incêndio, a hora que começou a ter engavetamento. Né? Exatamente. E um fato interessante dessa questão que está acontecendo no Sul agora, ele estava mostrando para a gente mais cedo hoje, né? As estradas estão vazias, mas tem muito animal nas estradas. Desolador. Exato. E você consegue ver, saber exatamente onde estão, que tipo de animal que está por lá. Então, assim, essa capacidade de você conseguir, do que eles estão montando, de conseguir ter uma supervisão de uma rodovia que vai além do que a gente está acostumado, porque hoje em dia fala de câmera, de trânsito, conta carro, lê placa, etc. Isso aí é trivial, é arroz com feijão. Mas você conseguir, de fato, detectar o que está acontecendo naquela rodovia e transformar isso numa base de inteligência, é um treco que muda e muito a forma pela qual a gente viaja por aí, né? A segurança vai lá em cima. Exato. João, você ia falar alguma coisa? E aí, isso aí que o Jomar falou da LLM como validador é justamente como a gente faz essa pipe aqui. Então, quando a gente gera um anúncio, a gente criou o nosso modelo próprio de gerar anúncio, né? A gente chama de AIGA, que é Advolve Image Generator Agent. Então, basicamente, o que a gente faz, a gente divide uma imagem em várias camadas. Então, pensa que uma camada 1 é o background, a camada 2 é o logo, 3 é o texto e por aí vai. A gente fica mudando essas camadas de forma dinâmica, porque isso gera muito menos sharp pick e a gente faz uma validação aqui com o IA, que é exatamente isso que o João Mar perguntou. Então a gente pega a imagem final ali, o output, manda para ela ler e pergunta, cara, esse anúncio ficou bom? Olha se teve alguma coisa borrada, se teve coisa para mudar, e a própria LLM devolve. Então a gente consegue, no fim, quando mostra para o usuário final, para o humano, ter muito menos problemas e ser muito mais assertivo com a própria LLM validando do que se fosse simplesmente mostrar todas as opções ali para o humano fazer. Então, cara, esse já é o jeito que você falou que vai ser, é o jeito que a gente faz hoje, assim, a nossa pipe já funciona dessa forma, isso já está realmente acontecendo, assim, do mesmo jeito que eu acho que dá para validar, falar se um anúncio ficou bom, dá para falar se teve acidente ou não na rodovia. Cara, a jornada de contexto desses caras é absurdo, né? O tamanho que eles conseguem entender dos modelos. Cara, eu queria voltar num ponto que o João tocou, que é a formação de talentos.
É muito difícil encontrar profissional hoje, né, preparado para utilizar essas tecnologias. Mas a própria NVIDIA, como o João falou, tem cursos aí que são muito melhores do que qualquer outra coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Jomar, e depois conversar com vocês também como que vocês estão conseguindo trazer talentos, atrair talentos para resolver esse tipo de questão. Como que a NVIDIA ajuda nesse sentido, assim? Porque realmente tem um déficit. Então, uma das tarefas que eu mais me ocupo aqui, eu acho que é mais importante do que eu tenho para fazer, é de fato ajudar os desenvolvedores a entenderem as tecnologias e começar a trabalhar. Então, a gente tem alguns programas para isso. Existe um programa de desenvolvedores, developer.nvidia.com. Ali você tem acesso a todos os frameworks, a tutoriais, artigos, técnicos, blogs e principalmente os fóruns, todo o suporte da NVIDIA através dos fóruns. E os A fóruns comunidade funcionam é forte, né? muito bem, muito bem. Eu aprendi muito sobre TensorRT, se você quer saber, lendo a discussão do Levi, que trabalha com ele, com os desenvolvedores do TensorRT Legal. no fórum. É genial, porque você aprende lendo aquilo, né? A gente tem o canal NVIDIA Latinoamérica no YouTube. Lá a gente tem uma série de vídeos em português e em espanhol, né? O Explica Aí, por exemplo, está em português e tem legenda em espanhol. Então a gente sempre atualiza aquilo com conteúdo relevante para a comunidade. A gente sempre trabalha fazendo palestra, apresentação, mini curso nos principais eventos de tecnologia. Eu tenho feito hoje de 6 a 7 eventos por semana, né? Graças a Deus o remoto funciona, porque senão não dava tempo de viajar para todos esses lugares. E a gente tem um programa para professores e pesquisadores chamado NVIDIA Deep Learning Institute Ambassadors, que é um programa em que a gente forma embaixadores, já são mais de 100 na região. Esses caras já estão capacitando quase 3 mil pessoas dentro das universidades por ano. Então, assim, são várias formas que a gente oferece esse contato, né? A nossa grande escola da NVIDIA é o Deep Learning Institute, nvidia.com/training. Lá tem muitos cursos gratuitos, principalmente cursos introdutórios, e depois tem os cursos mais avançados, específicos, que são esses que são gratuitos para o Inception. Não, e você sabe que assim, quer profissional, pesca no developers da NVIDIA, tá? Porque o Theo, por exemplo, que trabalha com a gente, foi pescado lá. A gente precisava de alguma coisa, começou a pesquisar, de repente ele foi o cara que começou a dar informações ali. Falou, não, esse cara tem que vir trabalhar com a gente. Aí, Aí trouxe. Fica a Funciona. dica. Pois é, fica a dica, né? É uma comunidade que funciona muito bem. CD, como é que você busca talentos, cara? Cara, chorando, né? E nós formamos. A grande maioria das pessoas nós acabamos formando porque nós entendemos que a tecnologia é muito nova. Então, claro, ele tem uma base e nós aprimoramos a base de conhecimento que ele tem. Então, nós já temos no programa mais ou menos 8 pessoas que nós estamos treinando e imaginamos que vai ficar pronto em 1 ano, 6 meses. Muito novo, né? É, muito novo. E como reter o cara? Condições de trabalho é mais importante do que salário. Então, nós oferecemos uma forma que o cara se sinta bem de trabalhar conosco. Então, ele tem oportunidade de estudo, ele tem oportunidade de qualquer coisa praticamente que ele queira fazer. O pessoal é muito sênior, no geral. E elas são meio que autogerenciáveis. Então, cada um sabe aquilo que precisa fazer e entrega, né, dentro daquilo que nós combinamos. E essas pessoas acabam treinando as outras pessoas dentro da área de conhecimento. É essa forma como que nós tratamos hoje. João, qual que é a sua fórmula para reter os talentos? Eu acho que é parecida também aí com o Unicog. Eu acho que tem muita gente sênior, mas eu super concordo. Eu acho mais que salário, com certeza, condições e principalmente o desafio. Eu acho que hoje, os bons devs, assim, os engenheiros fodas, eu acho que, independente de você pagar muito, ele não vai ficar muito menos engajado se você não tiver um desafio técnico que o cara se sinta realmente emocionado ali de fazer e de conseguir executar. Então, acho que um desafio técnico, mas e 2, o que é muito da missão da empresa, é que, cara, a grande missão da Advolve aqui, se você ver historicamente, as startups que funcionaram na América Latina, normalmente eles são copycat de modelos americanos. Então, cara, Mercado Livre, é a Amazon do Brasil, Nubank, é os bancos digitais e por aí vai. Então, parte do que a gente está querendo fazer na Advolve é, cara, primeiro, o Brasil tem uns talentos absurdamente fodas. Os engenheiros do Brasil, eu diria que são os melhores do mundo. E o que está acontecendo é que esses caras estão trabalhando para a empresa de fora. Obviamente com a de dólar e várias coisas, só que no fim, quando você é um engenheiro brasileiro trabalhando para uma empresa de fora, só por você ser brasileiro, você é meio que second class. Tanto que o salário do engenheiro sênior brasileiro é o júnior do americano, mesmo o cara sênior aqui entregando muito. Então, parte, eu acho que da missão aqui, cara, é realmente criar tecnologia do zero. Então, velho, vamos pegar esses caras fodas, esses brasileiros fodas que estão aí nas empresas, vamos juntar tudo num lugar e vamos fazer um negócio para brigar com o NVIDIA, com o OpenAI, brigar nos campos grandes, assim. Então, acho que isso ajuda muito, no nosso caso está sendo super útil,
para conseguir trazer e reter talentos, assim, até talentos que provavelmente a gente, no estágio que a gente não conseguiria ter, mas isso tá fazendo ser possível, assim. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do Vem Aí, que é esse podcast da NVIDIA. Inclusive, continue acompanhando, já sigam aqui no canal para vocês poderem acompanhar todas as próximas edições. Mas vai lá, João, últimas palavras, um tweet final aí para quem está assistindo, última mensagem. Obrigado aí pelo convite, acho que obrigado também todo mundo que está escutando a gente. E aqui como founder, eu queria convidar startups e founders que ainda não fazem parte do Inception, se inscrevam, não tenham medo, assim, parece que, porque, cara, NVIDIA é global, é muito difícil de entrar, mas, pelo que eu sei, aqui na América Latina, o Jomar pessoalmente olha todas as inscrições, e são muitas, então, assim, eu queria fazer esse convite, porque eu acho que é um programa realmente muito bom, ajuda aqui pra caramba a gente, e eu sinto falta de ter mais gente, principalmente aqui do Brasil, então quem puder, realmente, se inscreva e conte para outras pessoas aí, quem estiver ouvindo também. Já são 720 na América Latina, né? Mas enfim, quanto mais, melhor, né, Jomar? Sim. CD, últimas palavras. Eu só tenho a agradecer para a NVIDIA. A NVIDIA, acho que o melhor termo com o programa Inception para nós, a NVIDIA nos acolheu. Acho que é o melhor termo. Eles nos deram todo o apoio que nós precisávamos, talvez além daquilo que nós precisávamos, e hoje é uma parceria muito próxima. E nós devemos muito à NVIDIA no que nós nos transformamos hoje. Convido a todos para nos visitar, né, olhando o nosso site, e dá uma olhadinha nas soluções que nós já estamos colocando. São muito interessantes. Eu acho que houve um impacto muito grande com a adoção da tecnologia e realmente é disruptiva, né? O Jomar, que não me deixa mentir, ele nos ajudou muito e realmente é uma coisa diferenciada. Beleza, quais canais do Omnicog para as pessoas seguirem? O site www.omnicog.com.br. Beleza. Hoje é o site. Perfeito. João, canal para entrar em contato com a Advolve? Advolve.ai, e quem quiser pode mandar LinkedIn, pode mandar no site. Estamos contratando também, então se tiver dev vendo aí, a gente falou tanto disso, fiquem à vontade aí para poder, se a gente tiver, cara, qualquer pessoa tiver qualquer dificuldade aí com Inception, o LinkedIn tá aberto, do Carlos também imagino que deva estar, podem mandar aí pra gente. Perfeito. Jomar, para finalizar então, últimas palavras, convite para o pessoal, fica à vontade. Não, como vocês estão vendo, né? É um prazer poder trabalhar com empresas assim. Eu acho que eu sempre falei lá fora que brasileiro, latino-americano em geral, tem uma criatividade gigantesca. E quando a gente tem acesso à tecnologia, à educação e informação, a gente é capaz de fazer coisas incríveis, né? Muitas vezes os americanos me perguntam, não, mas isso aí é muito fanista, né? Por que você acha que vocês têm criatividade desse jeito? Eu falo, como é que você aperta um parafuso na sua casa? Ele fala, eu uso a chave de fenda. Eu falo, bom, a gente usa depois que entortou 2 facas. Quem não tiver uma faca torta aqui na gaveta, tem alguma coisa errada, né? Então, eu gosto muito do programa do Inception, porque assim, a gente consegue levar a tecnologia, levar a informação a gente que tem muito conhecimento de mercado, que conhece de problema e que tem criatividade. Então, convido todo mundo a fazer parte do Inception, nvidia.com/startups. Vamos para o Inception e a gente vai ajudar vocês a inovar com inteligência artificial e vai ser um prazer ajudar a jornada como a gente tem feito com eles aqui. Perfeito. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um episódio do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA. Já aproveita para dar um like, para poder seguir o canal e também acompanhar toda essa turma. A gente já deu os caminhos aqui agora, né, nos últimos segundos, mas aproveito para agradecer demais a presença do Carlos Daniel Bulgarelli Anseschi, CD, para facilitar a vida. Agradeço também muito. o João Silva, que é gerente de relacionamento com desenvolvedores da América Latina, o João Sobreira, founder da Advolve. Pessoal, brigadão, valeu demais pelo papo. É isso. E a gente se vê na próxima edição do Vem Aí. Até lá.